Corra, Logan! Corra, corra! Mas devo dizer que o Distortus Rex, em comparação geral, algumas pessoas não acharam ele tudo isso, mas no jogo Jurassic World Evolution 3 a gente conseguiu ter bastante noção dos seus feitos, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Distortus Rex e a sequência de Jurassic World Recomeço e o que isso tem a ver, o que o Distortus Rex tem a ver. Calma, se inscreva no canal, deixe seu sininho e deixe seu comentário, pois a gente vai falar sobre o Distortus Rex e o futuro da franquia. Bom, no jogo Jurassic World Evolution 3, a gente viu que o Distortus Rex foi uma incrível adição na nova atualização do jogo, e com isso em mente, acabou agradando muitas pessoas por ser uma criatura muito diferente. E uma das coisas mais interessantes é que quando ele sai, os comentários dos cientistas falam que apesar das aparências, ele merece ter a empatia e um cuidado especial. O Distortus Rex foi uma adição bastante curiosa e que para muitos foi algo até que interessante. Devo dizer para vocês que foi uma das melhores coisas do jogo e foi muito bem feito. Só para vocês terem curiosidade, o modelo do Distortus Rex e o modelo dessa nova atualização em geral, das skins dos Spinossauros, do T-Rex Amber, foram literalmente os mesmos modelos dos filmes, que foram passados para a equipe de Jurassic World Evolution 3 para que eles refizessem, pegassem a base e polidassem para que eles pudessem funcionar no jogo. Mas a essência, o modelo é o mesmo, e isso fica cada vez mais interessante, pois o modelo é muito bonito e bastante fiel. Bom, agora, o Distortus Rex, devo dizer pra vocês que é uma criatura bastante legal, mas ele tem algumas coisinhas interessantes e curiosas. Mas vamos lá. O Distortus Rex no game foi adicionado um modo campanha que é considerado canônico no universo da franquia, que esse modo campanha basicamente ilustra e fala algumas coisas que aumentaram a habilidade e a resistência e a prominência do Distortus Rex. Antes, graças a entrevistas dos produtores, falavam que o Distortus Rex era uma criatura que tinha pele relativamente frágil que se feria com galhos, mas isso gerou um burburinho na internet falando que ele era uma criatura não tão poderosa assim, que sua força física não seria muito eficiente e, claro, que ele era um dinossauro mutante considerado até fraco, que muitos outros Apex conseguiriam lidar com ele sem nenhum problema. Mas a reviravolta saiu quando o jogo de Jurassic World Evolution 3, com a adição do modo campanha, revelou, e lembrando, é canônico esse modo campanha, revelou que o Distortus Rex na verdade era muito mais impiedoso e agressivo do que você possa imaginar. A resistência dele também foi muito aumentada e, claro, sua força física foi muito mais elevada. Inclusive, muitos que estavam apostando que os Distortus Rex não seria tão brutal assim, acabaram ficando bastante da vida, porque acreditavam e diziam que o Distortus Rex era fraco, mas no fim das contas ele sempre foi forte. E de fato ele tem uma resistência maior, ele resiste muito bem, ele tem uma força extremamente elevada. E só para vocês terem uma ideia, a movimentação do Distortus Rex e, claro, a forma que ele luta foi pensada exatamente como ele lutaria nos filmes. Tudo foi passado exatamente como a produção dos filmes passou para a equipe que fez os modelos e adicionou no jogo. Então tudo que vocês estão vendo que o Distortus Rex faz é muito próximo do que ele realmente faria no filme, ou seja, ele conseguiria sim ficar em pé, ele conseguiria sim lutar contra um Apex e ele conseguiria sim lutar do jeito que ele luta. Tudo que a gente vê aqui é realmente condizente com o próprio Distortus Rex do filme, e isso deixa as coisas ainda mais assustadoras, pois o Distortus Rex, além de
ele ser imune a tranquilizantes. Pois é, isso é uma coisa interessante, porque apesar do jogo permitir que você possa botar e tirar, aí até adicionar em outros dinossauros também isso, mas é uma coisa do Distortus Rex que você pode tirar se você quiser, mas o Distortus Rex puro, ele não tomba com tranquilizantes, ele não dorme fácil com tranquilizantes. Ou seja, o Distortus Rex, na prática, ele é imune. Ou seja, os cientistas do filme tinham muito mais trabalho de lidar com Distortus, porque ele era uma criatura mais difícil de fazer dormir. Por isso tinha uma ala mega preparada, uma ala mega planejada para que o Distortus Rex não saísse do controle. Uma coisa interessante para dizer é que o gênero do Distortus Rex é debatível até hoje. Há quem diga que ele é macho, há quem diga que ele é fêmea, mas nunca foi dito realmente qual é o gênero dos Distortus. Mas no jogo é uma fêmea. Mas aí vocês podem até dizer que, nossa, então caso resolvido, Distortus Rex é uma fêmea e acabou. Mas aí que tá, o Indoraptor do próprio jogo é uma fêmea, coisa que a gente bem sabe que o Indoraptor do filme é um macho. Outra coisa interessante sobre o Distortus Rex é que, além dele ser um Apex Predador, ele caçava sem nenhum problema Titanossauros. Sim, os Titanossauros, os gigantes gentis que a gente viu em Jurassic World Rebirth, ele caça Titanossauros e caça muito bem. E apesar de isso ser óbvio para algumas pessoas, muita gente supôs que ele não caçava Titanossauros, pois ele era desengonçado, desajeitado e não teria força, ou porque ele sofre dores constantes, ele não conseguiria caçar o enorme titanossauro. Mas isso foi deixado por baixo, porque novamente a campanha deixou muito claro muitas informações interessantes das suas habilidades, e que ele consegue sim caçar titanossauros. Fora que a dor que ele sente é algo que ele ignora. Ele sente, sim, mas ignora. Anda de um jeito desajeitado, sim, mas ignora. Ele ignora a própria dor para sobreviver. O Distortus Rex pode sentir a dor que for, mas uma coisa que ele não quer é morrer. Então você pensa, você se acostuma com a dor, você aprende a ignorá-la. E vamos ser sensatos, o Distortus Rex atualmente é um dinossauro bem mais antigo. Ele não é novo, ele não é jovem, ele já é um adulto de anos e anos, que se acostumou e se aprimorou e, consequentemente, evoluiu para se adaptar aos problemas da vida. Tá parecendo o CLT, não é mesmo? Que todo problema na vida a gente tem que se adaptar para resolver. Agora vamos entrar em mais detalhes que o Distortus Rex e o qual vai ser o desfecho para o próximo filme. Bom, pessoal, o roteirista David Cooper, o roteirista original de Jurassic Park e Jurassic Park 2, ou The Lost Road, ele comentou a grande dificuldade de fazer uma sequência para os próximos filmes, pois a franquia ficou tão grande no quesito de o mundo se expandiu de um jeito que fica difícil formar uma história que você consiga manter os espectadores atrativos e, claro, que atrai o público em geral, ao mesmo tempo que impacte uma história que seja interessante e que tenha um motivo para existir, além do dinheiro. Para você ter uma história, você tem que ter um porquê dela ter sequência, e basicamente esse é o comentário dele: o motivo de continuar, como continuar. E uma coisa que isso reflete bastante no próprio filme Jurassic World Rebirth, pois o próprio David Cooper, ele tinha muitas dificuldades de fazer como resolver os dinossauros morrerem, ficavam vivos, qual história ele ia contar após isso. Isso foi uma dificuldade muito grande que ele teve, pelo incrível que pareça, e ele, apesar dos apesares, ele poderia só seguir o mesmo caminho. A Universal também deu muito pitaco e queria trazer algo diferente, algo interessante. E o resultado final foi o que a gente viu no filme. Muitas cenas foram descartadas que seriam interessantes, muitas cenas legais, mas no fim das contas nunca vamos ver essa versão. Apesar disso, a franquia já tem sim um planejamento para ter uma sequência e eles já estão trabalhando nisso nesse exato momento. Agora, qual vai ser a história? Muitos há rumores dizendo que a história vai ser focada principalmente numa nova ilha que eles vão, e que vai ter novos dinossauros, e que o público geral não gostou tanto assim dos mutantes. Só que a venda de brinquedos, se você parar para pesquisar, a venda de brinquedos do Distortus Rex e em geral vendeu muito. Muitas pessoas estavam procurando uma figura do Distortus Rex.
E principalmente vão comprar ainda a versão Remedy Collection do personagem. Isso mostra que o público em geral tem um interesse e até que gostou. Então eu acho muito suspeito as pessoas que comentam que o Destructus Rex e mutantes no geral vão ser deixados de lado. Eu, na verdade, uma das principais críticas é que o central, que eram os mutantes, que foi apresentado, foi o que menos foi realmente aproveitado na trama e não os dinossauros, não foi o inverso. Muita gente reclama que, nossa, tem mutante, mas se você parar pra pensar de 2 horas de filme, o que mais tem é mais participação dos dinossauros do que os próprios mutantes. Foi introduzido no começo e só no final. Então você tá reclamando do quê, meu querido? Tá reclamando do quê? Enfim, eu nunca vou entender as pessoas e eu acho que nunca realmente vou entender o argumento que usam que não foi suficiente. Irmão, eu não vou nem te responder da forma que eu responderia, porque a gente sabe que educação existe. Bem, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Comente as suas opiniões do que você acha, o que acha do Destructus Rex e que agora ele não é apenas um gigante frágil. Ele é um gigante feroz, bombado, forte e eficiente. O rei que dominou a ilha de St. Herbert. Sim, o Destructus Rex é o rei da ilha St. Herbert. Então, fiquem comigo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e comentem suas opiniões. Eu sou o Scorpius Rex / Cine Escarlate e Cine Raps. Ou melhor, Escarlate Raps. Escarlate Raps. Se inscreva e até mais!